mês passado, eu vim ao culto aqui, né? E era o seu Hélio que estava pregando. Ele sempre vai ser seu Hélio, não vai ser Paixão. Ele disse, não, fazia 13 anos que ele não vinha ao Henrique Jorge e vinha dar alguma palavra, coisa assim do tipo. Eu não é tanto tempo quanto ele, mas quase a metade. Acho que mais ou menos uns 7 anos, desde que eu saí do Henrique Jorge, por orientação de Deus. Mas a Igreja Batista de Henrique Jorge, eu sou uma pessoa que extremamente grato à igreja como um todo e a diversos irmãos que participaram da minha formação. Pessoas que eu tive a oportunidade de ser aluno na EBD, o Abraão, nosso eterno professor dos adolescentes, mas também grandes pessoas, grandes conselheiros, embaixadores do rei, Fabiano, Júlio César e outras pessoas que ao longo da nossa caminhada cristã a gente foi conhecendo e teve a oportunidade de conhecer, de partilhar, de desafios, de grandes coisas, como Silas, Daniel, Janderson, Bruno, enfim, muita gente mesmo, que eu sou eternamente grato por essa igreja, porque foi aqui, nessa igreja, que eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo, eu conheci a organização Embaixadores do Rei, foi aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar na UNAB também, em diversas coisas. Então eu sou profundamente grato por essa igreja e por todos os irmãos também que me conhecem. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia em Mateus 7 e deixasse sua Bíblia aberta. E antes da gente ler, a gente vai ler o verso 20. Só que antes de ler, queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e fizesse uma oração a Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado que o Senhor está nos concedendo esse domingo, ir à tua casa, poder louvar o teu nome, Senhor Deus, poder reconhecer que só o Senhor é digno de louvor, de adoração. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem falado nas nossas vidas, meu Pai. E nesse momento, Deus, eu te peço pela ação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas nessa manhã, Deus. Que Ele possa agir aqui nesse meio, Deus, com liberdade, Deus, que Ele possa, a tua mensagem, ela possa entrar nos nossos corações, Senhor Deus, e que nós possamos estar abertos, que nós possamos aceitar aquilo que o Senhor tem falado, Senhor Deus, para nós. Abençoa esse dia, abençoa este culto, Pai. Recebe, Deus, o que nós fazemos para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Como eu disse, deixe sua Bíblia aberta, mas o tema da campanha de missões mundiais desse ano é Testemunhe às Nações pelo Poder do Espírito. Pode passar, por favor. Pode passar, só. E a divisa é: nós receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Para quem não sabe, eu estou fazendo parte do projeto Radical África, Voluntários Sem Fronteiras. Alguém daqui conhece esse projeto? Geralmente a galera jovem e adolescente. Mas então, esse é um projeto feito pela Junta de Missões Mundiais que trabalha especificamente com jovens que são treinados e enviados para aldeias nos mais diversos países da África. E esses jovens são treinados para poder sinalizar o Evangelho, o Reino de Deus, através da sua própria vida. Por quê? Depois eu vou falar um pouquinho mais. Porque nesses locais não se tem tanta liberdade em se falar do Evangelho. A gente não pode, por exemplo, sair nas ruas e com as nossas Bíblias nas mãos,
ou então com um folhetinho, passar em casa e entregar e falar de Jesus, né? O país que eu estou é o Níger. O Níger é um estado laico, como o Brasil, só que cerca de 98% da sua população é muçulmana. Então, por essa questão, a gente não pode sair com liberdade e falar do Senhor Jesus Cristo. Desafios no campo missionário. Quem daqui já teve a oportunidade de participar de alguma trans, ou então das viagens missionárias que tanto a igreja faz, mas como jovens, os adolescentes, sabe que quando você sai para poder falar do Senhor Jesus Cristo, você encontra diversos desafios. Quais são eles, né? No caso, em se tratando de missões transculturais, que é essa experiência que eu estou tendo, a gente encontra desafios na língua, desafios em relação até mesmo a temperatura, bastante quente, a questão de se vestir também. Algumas pessoas chegaram a perguntar: essa daí é a roupa que vocês usam lá? E disse: de fato, essas são o tipo de roupa que eles vestem lá. Só que hoje em dia a juventude ela não tem se vestido muito dessa maneira, tem procurado se vestir como vocês se vestem. Então, o campo missionário, você encontra nele diversos desafios, como eu já falei. E agora a gente vai ler a Bíblia, Mateus 7. Deixe sua Bíblia aberta. E aos embaixadores, tem alguns aqui, pergunto: qual é a ordem do rei? Quanto ir, fazer discípulos, todas as nações, fazer o Pai. Não, direitinho, vamos lá. Como se a gente estivesse na reunião dos embaixadores do rei, a declaração, vamos lá. Qual é a ordem do rei? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 a 20. Pronto. A nossa declaração dos embaixadores do rei, essa é a nossa missão. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. E depois o texto vai especificar em quais são os locais e quais são os outros procedimentos. E por esse versículo a gente pode perceber o seguinte: Deus, depois que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós o reconhecemos como Salvador da nossa vida, como já fomos salvos por essa decisão, a gente poderia muito bem, depois desse momento, pura e simplesmente o Senhor nos levar. Só que a ideia que Deus tem não é só essa, não é só de pura e simplesmente você receber o Espírito Santo, ter uma experiência com o Senhor Jesus e depois disso morrer. A Bíblia ela é bem clara que ela mostra a necessidade de nós, como cristãos, de multiplicar, de frutificar. Multiplicar, de frutificar o quê? As experiências que nós temos, que nós já tivemos com Deus. As mesmas experiências? Não, mas a experiência de conhecer ao Senhor Jesus Cristo e poder entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, no campo missionário, lá a gente encontra diversos desafios. A nossa aldeia onde a gente mora é uma aldeia muçulmana. Então, assim, se você chegar lá e perguntar, às vezes a gente tem a ideia de essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Se você chegar lá na nossa aldeia e perguntar, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Você conhece Jesus Cristo? Você sabe quem é? As pessoas vão dizer: sim, eu conheço. Só que essas pessoas, elas conhecem a Jesus Cristo como um profeta. Eles põem Jesus Cristo no mesmo patamar que Isaías, que Jeremias, que os profetas que a gente vê na Bíblia. Eles não conhecem a Jesus Cristo de maneira adequada, que nós o conhecemos como o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, por essa ideia de Deus não nos deixar a sós no mundo, à toa, e não nos deixar à toa no mundo,
Ele nos deu uma missão, Ele nos confiou uma missão, um propósito para se viver aqui na terra, depois de ter entregue sua vida ao Senhor Jesus, que é multiplicar, como a gente já citou, da declaração dos embaixadores do rei. Mas Mateus 7, verso 20, diz o seguinte: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Aqui Jesus Cristo está falando no Sermão do Monte, ele está fazendo diversos contrastes que existe no mundo. Ele fala do contraste da pessoa que é sábia e constrói a sua casa na rocha, e o outro que é imprudente constrói a sua casa na areia. Ele fala sobre sal e luz, e nesse momento ele está falando sobre discípulos, pessoas que confessam a Jesus Cristo como Senhor com a sua boca, mas que agem de maneira contrária, de maneira que não confirma aquilo que sua boca diz. Ou seja, as pessoas elas vivem uma espécie de contradição, tipo, o esquema: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E por esse texto a gente pode perceber o seguinte, que os discípulos de Jesus Cristo eles eram conhecidos pelos seus frutos. Não é à toa que ele diz: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pelos seus frutos, pelo modo de viver, pela postura de cada um que se diz meu filho, que se diz meu servo, vocês vão perceber quem de fato é ou não é. E nessa reflexão eu vou fazer algumas perguntas que eu queria que você refletisse sobre a sua vida. Não olhasse para quem está do seu lado, você se preocupasse pura e simplesmente com a sua vida, você reavaliasse como você tem vivido. E a primeira que eu faço com base nesse versículo é: como você tem sido conhecido? Jesus Cristo diz: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pela maneira como cada pessoa vive, vocês vão poder saber quem é meu filho, quem são meus filhos, quem são meus servos. Só que antes mesmo da gente se perguntar como nós temos sido, se nós temos sido conhecidos, a gente tem que se perguntar: será que eu tenho sido conhecido? Será que as pessoas ao meu redor, onde eu estou, não na igreja, mas no ambiente, em outros ambientes, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, será que as pessoas ela têm visto, ela tem percebido diferença na nossa vida? Deus ele nos libertou para que nós fôssemos conhecidos por Ele e pelas pessoas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5:11. Segunda Coríntios 5:11 diz o seguinte: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. O que Paulo está querendo dizer aqui? Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, Salomão fala que temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E esse temor ao Senhor é reconhecer, saber o local de Deus, a posição de Deus e a nossa posição também diante de Deus. E Paulo ele está falando aqui para cristãos. Ele não está falando aqui para gente que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Ele está falando para a igreja que tem todos os dons espirituais. Então ele está chegando e dizendo o seguinte: o que vocês são já está manifesto diante de Deus. Vocês são filhos de Deus por adoção. Já está manifestado diante de Deus. Aí a oração que ele faz é o seguinte: esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês.
Aí ele continua: não estamos tentando novamente recomendar a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultar em nós para que tenham o que responder. Ele está falando da questão do seguinte: o que vocês são, o que nós somos, já está manifesto diante de Deus. O que se espera depois disso é que também esteja manifesto diante das pessoas que nós estamos envolvidos. Nós, diante do ambiente, das circunstâncias em que nós estamos. E eu vejo que o grande diferencial na vida do cristão são os seus frutos. E algo que a gente tem que estar sempre se perguntando é: que tipo de fruto nós temos produzido? No Evangelho de João diz que nós devemos gerar frutos, e frutos que permaneçam. Mas afinal de contas, que tipos de frutos vai permanecer? A gente tem que investir naquilo que é eterno. E sabe que tudo aquilo que tem aqui no mundo é passageiro. Tudo isso vai acabar. A única coisa que vai permanecer são as pessoas no sentido da alma. A alma de cada um, a individualidade de cada um. Isso é que vai permanecer. Então ele vai lá, por esse texto ele dá um redirecionamento para aquilo que tem ocupado as nossas mentes, aquilo que tem ocupado os nossos objetivos. Será que os nossos objetivos têm sido feitos, para que seja feito somente aqui? Será que os nossos investimentos têm sido feitos somente em relação a termos nossa casa, nosso carro, tudo isso? Eu não estou dizendo que a gente não deve ter isso, mas eu estou dizendo que isso essas buscas, esses interesses, elas não podem ser o principal, a prioridade na nossa vida. E a outra pergunta também é: será que eu tenho produzido alguma espécie de fruto? A minha vida, ela tem multiplicado, ela tem atendido a essa ordem que o Senhor Jesus Cristo disse: ó, vão e multipliquem. Deus, ele nos libertou do pecado para que nós pudéssemos libertar outras pessoas. 2 Coríntios 5, 18 ao 20 diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, Deus morreu para que nós fôssemos reconciliados com quem? Com Ele mesmo. E nós estávamos separados dele por conta das nossas falhas, dos nossos pecados. Mas ele morreu só para isso? Não. Tem mais. Não somente para isso. Ele morreu para que nós fôssemos reconciliados com Ele, e a partir dessa reconciliação na nossa vida, nós também fôssemos instrumentos na mão dele para gerar a reconciliação de outras pessoas com Ele mesmo. Acredito que todo mundo aqui teve a participação de alguma pessoa para que você pudesse entregar sua vida ao Senhor Jesus. De alguma forma, de alguma maneira, seja um convite para você vir para o NAB, para a igreja, os embaixadores do rei, seja o que for, ou então um telefonema, ou então a evangelização propriamente dita. Então teve a participação de alguma pessoa. Eu acredito que todo mundo aqui tenha tido isso. E Deus, ele nos chama justamente para sermos essas pessoas, para sermos o meio pelo qual Ele vai tocar a vida de outros, da mesma forma como um dia tocou a nossa, e foi tão grande que a gente entregou a nossa vida a Ele. Deus, ele nos deu vida para que nós pudéssemos fazer
a sua vontade e participássemos do seu reino. Volte lá em Mateus 7, verso 21. Verso 21 e 22 diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu acho interessante no verso 21, que diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. E esse versículo ele me leva a refletir sobre a minha vida. Será que no meu dia a dia eu tenho contribuído, eu tenho vivido de tal forma para que a vontade de Deus esteja sendo feita na minha vida e também aqui na terra, da mesma forma como ela já é feita no céu? Será que eu tenho contribuído? Será que eu tenho conspirado? Será que eu tenho agido de forma para que o reino de Deus seja estabelecido? Continuando o versículo, Jesus Cristo diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos muitos demônios e não realizamos muitos milagres? E Jesus Cristo pega e diz: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E nesse versículo eu consigo identificar o seguinte: pleno século 21, que a gente tem que fazer tanta coisa, e isso, por tanta coisa, refere-se também à igreja, as mais diversas programações que nós temos. Isso me leva a pensar da seguinte maneira: muitas pessoas têm praticado, têm feito diversas atividades que envolvem o nome de Deus. Só que será que realmente essa atividade tem contribuído para o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra? Como eu disse, Deus ele não nos deixou à toa. Deus ele não nos deixou à toa aqui nesse mundo. Ele nos deu uma missão: ir e fazer discípulos. E cabe a nós cumprirmos com essa responsabilidade. Talvez estejamos fazendo muita coisa para Deus, sem que de fato estejamos fazendo a vontade de Deus. Essas daqui são aquelas pessoas que Jesus está falando: Senhor, fizemos muita coisa lá em teu nome. De fato, ele não nega, ele diz: de fato, vocês fizeram tudo isso mesmo. Só que tudo isso aí que vocês fizeram, vocês estão pensando que vocês podem se orgulhar. Na verdade, tudo isso que vocês fizeram não contribuiu em nada para que a vontade do meu Pai fosse feita aqui na terra. E esses versículos eles me levam a reavaliar a minha vida, sobre como eu estou vivendo, o que tem sido a minha prioridade. Como falei, uma parte do nosso projeto, o projeto que eu faço parte, ela já foi concluída. O projeto ele começou em 2011 e ele termina em 2014, novembro do ano que vem, se Deus quiser, estarei retornando ao Brasil. E muita gente já tem feito, como eu falei, lá a gente não pode falar abertamente sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, como falar? Como anunciar
uma mensagem que você não pode falar abertamente. Como eu disse, a maneira como nós vivemos fala muito mais do que aquilo que nós dizemos. Por quê? Porque pode ser que a gente fale muita coisa, mas a maneira como a gente vive não confirma aquilo que a gente fala. Só que quando a gente vive algo, vive o Evangelho verdadeiramente, as nossas palavras, elas vão condizer. Por quê? Porque não são só palavras, são atitudes, são ações. Então, para comunicar o Evangelho nesses locais, a gente precisa servir as pessoas, servir a comunidade, servir o vilarejo que nós estamos inseridos. O vilarejo é tipo o equivalente a um distrito. Onde a gente mora tem cerca de mais ou menos 2.000 a 3.000 pessoas. Então assim, a gente conhece quase todo mundo. E a gente tem a oportunidade de falar de Jesus Cristo para essas pessoas, como através de... A gente tem algumas ações, que é o quê? Corte de cabelo, pode passar assim. Tá aí, pronto, tá legal. Porque está bem claro, mas aí na parte de baixo, como embaixador, claro, ensino futebol lá para as crianças e também tem um trabalho esportivo com as meninas, pode passar. Pode, deixa. A gente também serve através da área da saúde, a gente faz curativos nas pessoas. Eu corto o cabelo dos meninos, eu vou dar aula de enfermagem. Tem outros projetos lá também que são desenvolvidos pelas meninas da nossa equipe. Somos 3 meninas e 2 homens. E tudo aquilo que a gente faz é em equipe. E o desafio, além de viver em equipe, é esse: é de comunicar o Evangelho através da nossa vida. A gente lá só vai ter a oportunidade de falar mais diretamente com pessoas usando a Bíblia quando a gente já tiver mais afinidade, mais proximidade de algumas pessoas. E algumas já têm nos procurado, têm perguntado algumas perguntas assim bastante interessantes. E são nesses momentos que a gente vai ter a oportunidade de falar de Jesus Cristo e sinalizar o reino de Deus, principalmente com a nossa vida. Porque lá essas pessoas elas não têm um contato com o Evangelho, com a Bíblia, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles só ouviram falar, mas não ouviram de maneira adequada. Em plena campanha de missões mundiais, você pode ficar se perguntando, mas afinal de contas, qual a diferença que faz a minha oferta que eu faço? Minha oferta individual ou então a oferta da igreja? Que diferença isso faz para o missionário? Pode passar, por favor. Serve para basicamente 2 coisas: o sustento do missionário, que é o que? Lá a gente paga, os missionários nenhum tem casa própria, então as casas são alugadas. Da mesma forma como a gente tem as nossas despesas aqui, a gente tem as nossas despesas lá também, com alimentação, com água, luz, tudo isso. Normal? Só que a gente não está lá pura e simplesmente para viver com eles, para se vestir da mesma forma que eles, para ter os mesmos hábitos que eles. A gente está lá para poder falar de Jesus Cristo. Então esse dinheiro, essa oferta, serve principalmente para sustentar os projetos que são desenvolvidos pelo missionário. Pode passar. Aí, rapidinho. Desculpa. Essa daí é a bandeira do Níger. O Níger é um país, ele é bem pobre mesmo. E do lado tem a foto da equipe. Falei 3 meninos e 2 homens. Pode passar. Então a gente serve a comunidade dessa forma, né? A gente dá aula de futebol, corte de cabelo, pode passar. Faz curativos, faz também trabalho manual com as meninas. E é nesse contato, é nessa interação que a gente tem com as pessoas que a gente vai tendo a oportunidade de falar para essas pessoas. Muitos deles já têm procurado, mas por que você saiu do seu país? Por que você deixou o seu pai, sua mãe, seus amigos, aquilo que você fazia e veio para cá? E aí que a gente vai ter
tem em nenhum momento a chance de falar, porque a gente tem uma mensagem para poder falar para vocês, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. Pode passar. E a grande questão é qual tem sido a sua participação diante de tudo isso. A gente tem muito ouvido, todo mundo fala nas igrejas que missões ela é feita de 3 formas, né? Ou você se dispõe a ir, ou você fica e ora, ou então você fica e contribui. Eu vejo muita gente assim também, com aquela vontade, aquele desejo, interesse em largar tudo e ir. Só que fica aquela questão, né? Já pensou se toda a igreja batista de Jorge deixasse tudo e fosse comigo para o nível? Quem seriam as testemunhas aqui no Henrique Jorge? Não ia ter ninguém. Por quê? Porque todos os crentes, todo mundo, a igreja foi para a África, foi para o Níger, então para algum outro país. Então, missões ela é feita com essa interação das pessoas que vão, mas também das pessoas que permanecem. Cada um de nós temos a nossa vocação, nós temos as nossas qualidades, nós temos as nossas habilidades. E o importante é a gente unir as nossas habilidades, aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que está nas nossas mãos, e consagrar ao trabalho do Senhor, à obra do Senhor. Sabe, aqui na igreja, o Ítalo já teve a oportunidade de ir para o Haiti, logo ele vai estar indo para o Japão, e é uma responsabilidade da igreja mantê-lo, sustentá-lo em oração e financeiramente. Só que eu não gosto muito de olhar por essa ótica de que é uma responsabilidade. De fato, é uma responsabilidade, é uma ordem que foi dada por Jesus Cristo, mas eu gosto de olhar pela ótica de que é um privilégio. Deus está entregando nas nossas mãos o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. Deus está reconciliando a humanidade e Ele nos chama, nos convida para poder fazer parte, para poder ser instrumento nas mãos dEle, para gerar transformação na vida de outras pessoas. Eu gosto de olhar por essa ótica, a questão do privilégio, de fazer parte do maior empreendimento que esse mundo já viu, que é a vontade de Deus. E para encerrar, eu encerro com 2 frases, né? Deus ele espera que você supra uma necessidade em que tanto você quanto Deus sabem que você é capaz de suprir. Por exemplo, se ao passar aqui algum morador de rua pedindo alguma comida, coisa do tipo, se você percebe que você é capaz de atender a necessidade dessa pessoa, você vê, eu tenho condições de ajudar essa pessoa. E Deus também, obviamente, pelo fato de saber tudo, Ele sabe que você é capaz. Então Deus ele espera que você atenda essa necessidade, que você vá de encontro a essa necessidade. Então as necessidades estão aí ao redor do mundo. Muitas das vezes a gente fala muito, as crianças da África estão morrendo, isso e aquilo, e a gente só olha as necessidades que estão longe e esquece das necessidades que estão por perto. Tem muita necessidade no bairro de Henrique Jorge. E é nossa responsabilidade, é nosso privilégio ir de encontro a essa necessidade, a suprir essa necessidade. Deus ele espera, Deus ele confia que nós aprendamos a essa responsabilidade. E a outra frase, uma frase que a gente no Radical, a gente ora muito, que foi uma oração que a Nalzira, que foi a pessoa que criou o projeto, que ela fez na época que ele estava tendo guerra civil em Angola. Que ela orou, Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Deus ele tem feito muita coisa. Não só na África, na China, na Europa, em muitos locais, até mesmo aqui no Henrique Jorge. E a grande questão é, será que eu tenho feito parte disso?
Será que eu tenho agido de maneira que a minha vida tem contribuído para que a vontade de Deus esteja sendo feita aqui na terra? Ou eu estou pura e simplesmente vindo para a igreja aos domingos, às quartas-feiras, sentando, ouvindo a palavra do Abraão, de quem estiver pregando, e o pastor Hélio? Deus ele não morreu só para que a nossa vida ela se resumisse a vir para a igreja, pronto e acabou. Deus ele morreu para nos reconciliar com Ele mesmo e como consequência disso fôssemos instrumentos na mão dele para abençoar a vida de outras pessoas. Então que a sua oração nessa manhã possa ser: Deus, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Só que, Adriano, mas eu não posso deixar tudo e ir para a China ou então ir para algum outro local. Mas Deus ele não quer que você faça isso. Ele quer que você frutifique onde você está. A gente sabe que tem essa questão da vocação. No dia que eu vim aqui, o irmão Cléber estava retomando o curso de cabeleireiro. Nossa, que oportunidade grandiosa é cortar o cabelo de outras pessoas, ter o contato com essas pessoas e a partir daí poder falar do Evangelho. A gente tem que trabalhar, tem que agir conforme as nossas habilidades, conforme as nossas qualidades. Fabiano que tem que gosta de futebol, ele não aprendeu a jogar, mas gosta. Mas é ali nessa área que ele tem que atuar, porque é a questão da vocação dele, é nessa área, na parte esportiva, que o coração dele bate mais forte. Né? Eu sou músico, eu toco bateria com savana, eu toco guitarra, então eu canto. Então, é aí, é nessa área que Deus vai estar trabalhando para que você seja um instrumento dele. Não precisa necessariamente você deixar tudo. Porque tem muita gente que tem suas famílias, tem seus filhos para sustentar, isso é normal e é natural, mas a grande questão é que seja feita a vontade de Deus e que seja feita através da minha vida. Que nós não fiquemos de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Amém.